Você pergunta qual que é a cara do Uzbequistão, vai ser isso aqui pra mim. Esse tipo de arquitetura aqui, que é toda de pedra de areia. Imagina quantas pessoas morreram tentando construir isso aqui, porque é gigantesco esse lugar aqui, é muito reto, enfim. Eu vim pra esse lugar porque a gente consegue ver bem o mausoléu que eu tô comentando do Shahid, o primeiro missionário islâmico. Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora? Eu passo pelo portão principal e já era? E finge que nada aconteceu? Qual que é a história desse país aqui? O Uzbequistão. Vamos que vamos. Pra mostrar o quanto que esse cara era sede de poder, tem aquela mesquita ali que eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre aquela mesquita. Mas eu primeiro vou mostrar o mercado. Mas eu vou falar daquela mesquita e depois eu mostro. Aqui tem um monumento aqui mostrando que a astronomia... Vamos passar aqui mostrando um pouquinho da mesquita de Amir Temur, Bibi Hanum, não importa o nome que você usem. Uma mesquita chamada Mesquita Amir Temur. Obviamente ele chegando aqui como governador, e ele usou Samarcande como a capital do Império Timúrida. Então essa aqui era a cidade mais importante. O Império Timúrida foi gigantesco, né? Mas apesar de ter durado pouco, foi gigantesco. E aí, por ser gigantesco e Samarcande ser a sua capital, essa cidade acabou sendo ainda mais importante nos anos finais da Rota da Seda, que foi o século XV. Então ali, cara, Samarcande já estava no seu ápice, no auge, a cidade onde eu tô agora. E aí o Amir Temur, quando chegou ali, ele foi, antes de ir pro Hindustão, exatamente essa guerra que eu tava falando pra vocês, ele pediu a construção de uma mesquita que tivesse 70 metros de altura. Nunca tinham sido construídas uma mesquita de 70 metros de altura nessa região. E obviamente o arquiteto, se fala não pro imperador, o que acontece com ele? Então o que ele fez naquela hora? Os arquitetos falaram, sim, pode deixar, meu senhor, vai acontecer isso. Obviamente quando ele chegou aqui não conseguiram construir, né? Estavam no meio da construção e o projeto não foi do agrado do Temur. Ele falou, não vai dar certo para construir. Quer saber? Você tem duas opções, cara. Ou você aceita a sua morte, por arquiteto, né? O Timur falando. Timur, enfim, a pronúncia muda conforme a fonte. Ele falou, ou você muda, ou você aceita a sua morte, ou você vai ter que mostrar suas habilidades. E aí, obviamente, falou, nossa, que imperador generoso. Normalmente os imperadores aqui da Idade Média não são assim. Olha o mercado como é aqui dentro. Bem bonito esse mercado, na verdade. Ele é mais céu aberto, mas ao mesmo tempo não é céu aberto. Mas ele é mais abertão assim, então tem mais luz natural. Não dá aquela sensação de mercado fechadão, sabe? Como tem muito aqui nessa central. E aí falou, você mostra suas habilidades. Ou você aceita sua morte ou você mostra suas habilidades. E aí o cara falou, obviamente, o que você vai escolher, se você for o cara, o arquiteto? Vou mostrar minhas habilidades, fico feliz, eu tenho habilidades, eu consigo mostrar. E aí falou, tá bom, então sobe até aquela torre ali, eu quero ver se você consegue voar. Todo mundo voa, né? Todo mundo consegue voar, mas só uma vez. E depois você morre. Então foi o que o cara fez. Infelizmente, Temur é conhecido por ser um tirano muito forte. Nossa, que cheiro de pepino aqui, cara. Ah, é dali dos pigs. Por ser um tirano muito forte e ter essas atitudes muito controversas. Ao mesmo tempo que ele dava muita coisa pra população, o cara, império expandindo, ele também deixou o poder subir pela cabeça e matava a galera geral que não obedecesse ele. Então era um tiranão. Pra aqui ele era maravilhoso. Pros escravos e pros outros povos ele era um sanguinário. Os arquitetos que estavam construindo a sua mesquita tiveram que... Ai, cara, essa história é muito engraçada, cara. Engraçada hoje que te ouve, né, mas é triste. Mas olha que bizarro, cara. E aí os arquitetos pularam da torre que eles mesmos estavam construindo e acabaram morrendo. E o público inteiro vê se eles poderiam voar. E obviamente eles não poderiam, né, rapaziada. Enfim, esse era Amir Temur. Esse é o mercadinho daqui, cara. O vento está muito forte, o tempo está virando, estou com medo de chover. Eu vou dar uma acelerada no passo para chegar aos principais pontos e mostrar para vocês. E vamos contando a história enquanto isso. Vou só mostrar a mesquita agora para vocês e vamos embora. Curiosidade para vocês sobre o nome dessa mesquita. Essa mesquita chama Mesquita de Amir Temur, é o nome da mesquita oficial. Só que todo esse complexo aqui, que é a mesquita, o mercado e esse mausoléu que fica aqui do lado, ó, dá pra ver só o topo, né, o domo verde ali atrás das árvores. Agora, vou chegar um pouquinho mais perto, vocês vão ver. O mausoléu chama Bibi Hanum, que é o nome daquela mulher que casou com Temur, que era da linhagem do Gengis Khan que eu falei. E o mercado também chamava Mercado Bibi Hanum. Então esse lugar chama Complexo de Bibi Hanum. Então a mesquita acabou ganhando o nome com o tempo de Mesquita Bibi Hanum, o que não é o nome certo dela. Então muitas pessoas que vinham procurar qual que era, cadê a mesquita de Amir Temur, ninguém sabia, porque estavam chamando essa mesquita aqui, ó, de Mesquita de Bibi Hanum. Só que é só o portão dela, tá, rapaziada? Mas vocês conseguem ver que ela não tá terminada. Ela está até um nível aqui, só que não é terminado. Então tinha muito mais pra cá.
Só que essas outras partes que foram construídas, ali dentro tem a mesquita, ela não está ativa hoje mais, é uma mesquita passiva, mesquita de turismo basicamente. Foi dali que esse cara teve que tentar voar. Então chegou a Mirtemo aqui e falei, não gostei muito dessa mesquita, para a construção agora. Ela ficou assim do jeito que tá. E aí falaram, sobe nessa torre aí e vê se você consegue voar. O cara caiu aqui e morreu. Que doideira, né? Essa é a mesquita. E ali do outro lado tem o mausoléu de Bibi Hanum, onde está enterrada uma das mulheres que, segundo a lenda, era uma das mulheres favoritas de Amir Temur, que é a Bibi Hanum. Vou mostrar aqui pra vocês. Passou agora aqui, ó. Esse é o mausoléu. Nem mais simples do que os outros, mas ela tem um espaço dedicado só pra ela, um pouco mais central na cidade. Vamos continuar andando e mostrar o porquê que esse Amir Temur foi importante pro Uzbequistão. Falei pra você que os uzbeques, eles chegaram só no século XVI, certo? E a gente tá falando aí de Amir Temur no século XV. E falei também que ele era um cara que ele tinha descendência turco-mongol, ele não tinha descendência persa. Vamos falar sobre isso. Vamos passando aqui mostrando um pouquinho da mesquita de Amir Temur, Bibi Hanum, não importa o nome que você usa enquanto eu conto a história. Falei pra vocês que Amir Temur ele tinha origem turco-mongol, certo? Ele não era a mesma etnia dos povos que viviam aqui antes do Império Mongol. Ele já era povo turco, mas ele não era uzbeque ainda, tá? Não tinha categoria uzbeque. Falei que os uzbeques chegaram no século XVI. Foi depois de Amir Temur. Antes disso, quem vivia aqui eram povos persas e principalmente da etnia Tajik. Tajik é um povo que também tem o seu estão hoje, o Tajiquistão. Eu também tenho esse povo. Então você pode imaginar que nessa região de Samarcande aqui e de Bukhara, onde eu estava, quem vivia aqui eram os Tajiks. Só que os uzbeques dominaram aqui depois, principalmente depois do Império Timúrida, porque o Timur já era um cara que era turco-mongol, ele não era mais persa, Tajik. Então ele tinha já uma etnia parecida com a dos povos nômades que eram os turcos, né? Turcos e mongóis eram povos nômades que vieram para cá dominar essa região que já tinha sido dos persas sedentários antes. Enfim, o Tajiquistão é o meu próximo país, deixa eu spoiler para vocês, e vou contar um pouquinho sobre a história do país depois. Mas só para vocês entenderem que aqui tem muita gente que é Tajik. Ainda hoje, né? O povo não saiu daqui. Quando chegou a União Soviética depois, ela desenhou as fronteiras políticas que a gente vê hoje, que o Uzbequistão é isso aqui, colocando esses povos tajiques dentro do território do Uzbequistão, mas tem muito Tajik aqui ainda. Pessoas de origem do Tajiquistão, mas que vivem no Uzbequistão hoje. Só uma curiosidade interessante para vocês. Mas continuando, depois do Império Timúrida, ele morreu, seus filhos não conseguiram dominar o Império, ele começou a se fragilizar e entrou a época dos Khanatos. Os Khanatos, com KH, né, os Khans, a gente diria que aqui se falar é Han, é o rei. Então começou uma época entre o século XV/XVI, depois de Temur e dos filhos dele, até o século XIX, era a época dos Khanatos, onde teve o Khanato de Bukhara, o Khanato de Khiva, que eu contei pra vocês nos vlogs, tanto de Bukhara quanto de Khiva, vão lá assistir, que foi essa época ali, desses anos, já não tinha mais a Rota da Seda, porque já era a época das grandes navegações, já tinha muito comércio marítimo, não era mais comércio terrestre, mas que também era muito importante, principalmente para aprendizagem do islamismo. Então o islamismo ainda era uma religião muito forte no mundo, principalmente nessa região, e tanto Bukhara quanto Khiva, quanto aqui, eles ficaram muito conhecidos por ser centros de aprendizagem islâmica. Então eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, o principal monumento aqui da cidade, chama Registão. Registão, mais uma vez estão, você sabe o que é? Terra do Rege, lugar do Rege. Rege é o centro. Então o Registão é o centro da cidade, basicamente assim, o lugar do centro. Então o Registão é a praça central da cidade. E o que tem na praça central aqui? 3 grandes madraças, escolas islâmicas, universidades islâmicas, onde não era só ensinado o islamismo, mas era ensinado outras matérias também, outras disciplinas, mas que o islamismo era sempre a base. São as madraças do Registão, a gente vai ver daqui a pouco. Mas pra vocês entenderem mais ou menos como foi essa época dos Khanatos, tinha essa característica como principal. Só que depois chegou no século XIX uma galera loira de olho azul chamada os russos. No século XIX, dependendo da região que a gente está falando, ela foi destruindo Khanato por Khanato, o Império Russo. Primeiro foi o Khanato de Khiva, lá no norte, depois o Khanato de Bukhara, e foi fazendo Khanato por... Aqui era Khanato de Bukhara, tá? Por mais que seja Samarcande, era muito importante antes do Temur e durante o Temur. Depois ela foi anexada ao Khanato de Bukhara, sendo Bukhara a capital, claramente. Então aqui acabou perdendo um pouco a sua importância ali no século XVII e XVIII, até o século XIX, quando realmente foi dominada pelos russos. Os russos chegaram, acabaram tudo, começou a mudar 100% o rumo desse lugar aqui, começou a fazer a cidade mais moderna, era o lado de Samarcande. Os russos continuaram no controle, a União Soviética veio à tona depois da Revolução Russa de 1917, e aí vocês já sabem o resto da história.
A União Soviética se dissolveu em 1991 e aí o Uzbequistão virou um país livre, independente, com as mesmas fronteiras que foram desenhadas durante a União Soviética até hoje. Essa é a história resumida aí do Uzbequistão. Obviamente a parte mais turbulenta ali é a parte do Temur, que é um cara importante até hoje, herói nacional, tem estátua dele para todo lado aqui. Mas hoje Samarcande fica muito conhecido por ter sido um centro da Rota da Seda, então é um centro cultural muito importante aqui da arquitetura persa, apesar de ser um centro uzbeque, que tem muito tajik ainda, porque era uma cidade que tem tajik e que tem essas 3 madraças principais no Registão, que são sensacionais. Vou mostrar agora a Registão para vocês, antes da gente finalizar o vlog, para vocês terem noção do que é esse lugar. Isso aqui é uma... Toda a cidade é muito turística, né? Então vocês podem ver que tem uma rua que leva a gente lá da mesquita de Amir Temur e do Bazar até o Registão, onde eu tô indo. É uma avenida totalmente cheia de souvenir do lado, coisas que você não vê muito aqui no Uzbequistão, mas que Samarcande, por ser Samarcande, por ser essa cidade que é a mais, sem dúvida, a mais turística da Ásia Central, sem dúvida, não tenho dúvida. Ela tem essas características. Vamos continuar até o Registão ali no final dessa rua. Cheguei, rapaziada, no lugar mais bonito, da cidade mais bonita da Ásia Central. Esse lugar aqui é um lugar tão místico assim, vamos dizer assim. Se comprar o Lonely Planet, né, o guia, famosíssimo guia turístico aqui da Ásia Central, esse lugar vai ser a capa desse guia. Vou mostrar pra vocês agora esse complexo de 3 madraças com essa arquitetura muito local daqui, se liga. Esse lugar é simplesmente sensacional, rapaziada. Ele é composto por 3 grandes monumentos. Esse primeiro monumento construído bem antes desses dois, na verdade 200 anos antes desses dois. Ele era o único. Essa madraça, ela funcionou como universidade não só islâmica, mas também universidade de astronomia, de matemática, de biologia, coisas que eram ensinadas na época. E depois que ela começou, a cidade começou a crescer muito por conta da Rota da Seda, essas outras 2 construções foram erguidas para tentar, primeiro essa, então ficou 2 uma na frente da outra, e essa foi a terceira construída para tentar suprir também as demandas de ensino islâmico. Então essas 2 eram somente universidades islâmicas, somente universidades religiosas das pessoas que peregrinavam para essa região para aprender sobre a religião islâmica. E você pode ver que elas são maravilhosas, né? Essa madraça é conhecida como Madraça do Tigre, porque se você está vendo, aqui em cima tem 2 tigres, e ali é conhecido como a Madraça de Ouro, porque dentro tem essa mesquita que tem esse domo, né, essa abóbada aqui da construção. Dentro dela tem uma mesquita que é toda revestida de ouro. Então pela mesquita de ouro é conhecida como Madraça de Ouro. E essa é a madraça mais antiga, né, a Old Madraça. Enfim, todas elas são maravilhosas. Essa aqui é a maior delas, você pode ver que a construção começa do térreo, e essa não. Essa construção é menor, só que ela foi erguida para que elas finalizem na mesma altura. E tem essa ilusão de ótica de que elas são na mesma altura, mas elas não são. Essa aqui é erguida um pouquinho para conseguir compensar a diferença de tamanho entre elas. Obviamente eu tô vendo por fora, né? Tem uma grade aqui, não me permite entrar, porque a entrada é paga. Agora são 1h30 da tarde, mas eu combinei com um casal que eu conheci ontem e com um italiano que eu também conheci, da gente entrar todo mundo junto às 4. Então mais tarde eu vou entrar nessa mesquita e vou mostrar um pouquinho a mesquita nas madraças, e vou mostrar pra vocês dentro, que é realmente o lugar mais lindo que eu visitei aqui na Ásia Central. É impressionante, tá? Vou mostrar pra vocês mais tarde, mas por enquanto é isso. Nos vemos daqui a algumas horas. Falou! Já se passou o tempo, são 4h10 agora. Voltei pro Registão, tava no meu rosto, tomei banho, enfim. Voltei pro Registão. Sinceramente o tempo não tá dos mais bonitos, então a visão daqui que vocês estão vendo é mais feia do que normalmente ela é quando o céu tá azulaço, que o azul combina com enfim, com os detalhes das construções. Mas é bonito de qualquer jeito. Eu vou entrar agora, vou pagar. O preço é 65 mil somos pra entrar lá. Eu vou deixar aqui quanto que é em real. E vamos ver como é que é lá dentro. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Eu não sei se vai ter, se eu vou poder falar muito lá dentro da mesquita, enfim, mas eu vou fazer o que posso. Vamos embora. Finalmente aqui dentro do complexo do Registão. Cara, rapaziada, olha esse lugar. Eu no meio de uma das 3 construções mais imponentes e mais bonitas e mais interessantes e mais simbólicas e mais... Enfim, são símbolos culturais também muito interessantes aqui dessa região, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. É sensacional. Eu estar aqui
Sabe quando você sai para uma viagem, você sabe que você vai para aquela região, e aquela região tem uma cara para você? Essa era a cara dessa região para mim. E eu estou aqui nesse momento realizando, o sonho, né? Realizando a missão de ter vindo para essa região como um viajante. Cheguei, tô aqui. Sensacional, cara. O Registão, por mais que não tenha a importância histórica que outros destinos que eu mostrei pra vocês aqui tem, isso aqui é a cara da Ásia Central. Não vou ficar me prolongando muito mais, vamos começar a conhecer as construções aqui dentro. Mas olha algumas imagens aí primeiro. Agora aqui dentro da madraça, a terceira madraça, na madraça de ouro, porque ela é onde abriga a mesquita de ouro. E essa é a mesquita de ouro. Então essa mesquita virada novamente para Meca, como sempre, ela não é uma mesquita ativa para rezar, mas tem gente que também acaba vindo para rezar aqui. E como vocês podem ver, ela é sim feita de ouro. Na verdade, lá em cima ela é feita com papel coberto de ouro, papel, porque principalmente naquela época eles tinham muito medo da questão dos terremotos e por isso eles cobriam de papel, é um revestimento de papel e depois pintado com ouro, né, com folhas de ouro. Tanto ali você consegue ver mais ou menos um relevo que tem nesse lugar, que é essa parte do papel que está soltando um pouquinho do que aqui também, ó, bem perto daqui a gente aqui também dá para ver. Então toda essa parte de ouro é de ouro realmente, mas também tem a parte do papel. E não só isso, o domo que a gente vê lá em cima, né, a abóbada, ela fica uma segunda camada. Essa camada que a gente vê aqui não é a mesma camada do domo. Ela tem uma parte lá de cima, também para proteção do terremoto e principalmente para proteção térmica, porque aqui no inverno o bicho pega. Por mais que aqui seja, sim, uma mesquita, a gente não sente muito que a gente está na mesquita. Tipo, a gente não pede pra gente tirar o tênis, todo mundo entra de tênis, ó, todos os turistas, a gente não precisa colocar calça, as mulheres não precisam seguir uma linha rigorosa de vestimenta. Enfim, é uma coisa um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, um pouco mais leve. Mas não deixa de ser uma mesquita. Na época ela era uma mesquita muito usada e, enfim, muito famosa, principalmente depois que o Amir Temur não terminou a mesquita principal dele. E é maravilhosa, né? Vamos combinar. Dentro de toda a madraça, como qualquer construção islâmica, não qualquer construção islâmica, né? Exagerei, generalizei muito, mas a maioria delas tem essa praça central. Esse é um traço da arquitetura médio oriental e persa, muito famoso. Então acaba sendo mais do mundo árabe como um todo, né? Oriente Médio e o Irã. Então tem esse traço muito famoso aqui da arquitetura que tem essa praça no meio. Normalmente lá na antiguidade também tinha, obviamente, a fonte aqui no meio, que não dá, hoje não está funcionando, mas tinha a fonte que era onde as pessoas lavavam as partes do corpo antes de rezar. Na religião islâmica, né, falam que antes de você rezar você tem que lavar os seus pulsos, as suas mãos, os seus pés, de repente até o pescoço algumas vezes, para ir rezar. E eles faziam isso aqui no centro dessas praças normalmente. Então toda madraça, toda mesquita grande, famosa, antiga, vai ter esse tipo de construção aqui. Se não tiver, é uma exceção e aí tem que entender cada caso, mas a maioria com certeza vai ser assim, não estranhe. E então só a fachada, né, esse portão grande, ele tem essa cara de que como se fosse uma construção, mas na hora que você entra, ele é todo vazado para dentro. Entrei no principal aqui, no primeiro, né, que é essa madraça de ouro, mas cara, sinceramente aqui fora, no meio dessas três, é a parte mais legal, cara. Você tá envolto de três construções 100%, sei lá, imponentes, vamos dizer assim. É incrível estar aqui. Beleza, agora vamos entrar nessa aqui que é a primeira madraça, a maior, né, a mais alta. Ela é construída desde a base do chão, ali tem só uns degrauzinhos que é a diferença para esse lugar, para essa, sei lá, lugar onde eu tô aqui. E depois a gente vai para a última. Esse lugar que, como eu comentei com vocês, é o mais importante na questão das outras disciplinas, exceto o islamismo. É a única universidade que eles ensinavam algumas das disciplinas que eram muito importantes na época. E vou contar para vocês umas que a gente nem tem hoje na universidade e é super importante naquela época, que é a astronomia. O Lugbek é o nome de um dos netos de Amir Temur, e esse cara era um dos caras mais inteligentes, um astrônomo super brilhante naquela época, era neto desse Amir Temur, e ele também contribuiu muito para essa universidade aqui ficar famosa.
Aqui tem um monumento aqui mostrando que a astronomia, é um relógio de sol, né, obviamente, mostrando que a astronomia, não sei nem se é um relógio de sol só ou tem alguma outra coisa além disso, mas obviamente um relógio de sol mas tem. Enfim, ele mostra um pouquinho sobre a importância da astronomia, do estudo do céu, do estudo das estrelas, do estudo da Terra como um todo, né, a própria geografia. Enfim, tudo isso era muito importante para a época e essa madraça aqui, ela tinha essa característica, ela não só ensinava o islamismo, ela também era uma universidade islâmica, tá? Ela não só ensinava o islamismo, mas também ensinava algumas outras disciplinas e era muito famoso aqui, Samarcande, por conta da astronomia e por conta de Ulugh Bek, esse cara que eu tô comentando com vocês, o neto de Amir Temur. E mais uma vez, né, a arquitetura não deixa a desejar, cara, é excepcional, é muito lindo, cara. Aqui dentro é meio que um museu hoje com algumas descobertas, eu não sei nem se são descobertas ou só fatos sobre a parte, ó. Já falei pra vocês esses pilares, essas colunas de madeira que também são de origem persa, bem mais antigos. Mostra que esse é um dos realmente a madraça mais antiga dentre as três. E também essa estrutura, né, com a praça no meio. Chegou a hora de ir pra terceira madraça, que é essa aqui atrás de mim, que é a madraça do tigre, porque tem dois tigres aqui em cima, não dá pra ver direito agora, deixa eu ver se eu consigo ver melhor. Saindo um pouco, tem dois tigres ali em cima, um de cada lado, chamada de madraça do tigre. E eu tô com um grupo aqui que eu conheci no meu rosto, né, 4 pessoas mais eu, a gente tá votando qual que é mais bonita e não existe consenso. Pra mim, essa é mais bonita. Ela não é a maior, mas ela é bonita, aquela ali é muito pequena, olha como é falar, né? Ela é muito menor que as outras. E não tem os minaretes, que eu acho que são figuras imponentes aqui na arquitetura persa. E essa aqui ela tá mais acabada, ela tá mais torta, enfim. Eu acho que essa aqui é mais bonita por causa disso. E não tem os tigres também, eu gosto muito dos tigres aqui, cara. Esses dois tigres. É a mais bonita. Vamos ver essa aí por dentro e finalizar, que já tá ficando grande esse vlog. Mas obrigado por estar comigo até aqui, hein. Lembra de curtir os caralho. Rapaz, vocês não vão acreditar o que tem aqui dentro. Uma praça. Como tem nas outras. É muito parecido, na verdade, que as outras, rapaziada. Não muda muito. O dia é cada vez mais feio. Infelizmente, a gente não pegou um dia muito bonito pra entrar aqui no Registão. Mas, enfim, tá mostrado o quão incrível e imponente é esse lugar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A emoção de estar aqui ainda existe. Depois de 3 dias aqui na cidade. Enfim, nos vemos no próximo. Amanhã partiu o Tajiquistão, hein? Mais coisa lá. Falou.